O discurso literário. Olá, tudo bem? Na aula de hoje nós vamos abordar as características do discurso literário em relação ao discurso acadêmico. Vamos enfocar principalmente a natureza do conhecimento nesses dois tipos de discurso e a função social do texto literário, assim como o papel do autor e do leitor na literatura. Diferentes tipos de conhecimento produzidos na nossa sociedade têm o seu valor determinado com referência ao conhecimento acadêmico. Isso quer dizer que nós buscamos em todos os tipos de conhecimento uma relação com a realidade ou com a verdade sobre o mundo. É assim que os textos que são produzidos de acordo com os critérios científicos costumam ter um maior valor de verdade na nossa sociedade. Raramente alguém se ocupa em questionar os procedimentos científicos de construção de conhecimento. Toma-se como certo que eles são a melhor maneira que nós temos de entender a realidade. E é por isso que os textos científicos se projetam no mundo, especialmente o mundo ocidental, como se não fossem resultados de uma atividade humana. Como se eles não fossem parciais e subjetivos, como se eles não fossem sempre calcados em determinadas visões de mundo e perspectivas. Já o discurso literário, por outro lado, se constitui num outro gênero discursivo, que é diferente do gênero científico. Usa recursos diferentes para se mostrar como verdadeiro. As explicações do discurso literário, as explicações que o discurso literário faz do mundo, têm na sociedade um outro estatuto social. As explicações científicas costumam se referir ao mundo físico, enquanto que as explicações da literatura se propõem a dar conta do universo emocional, da natureza moral das pessoas e do mundo. Assim, para ser considerado verdadeiro, o discurso do campo literário precisa se mostrar convincente, tendo como base não apenas as verdades científicas, mas principalmente as verdades humanas, a veracidade das emoções e dos valores humanos. É por isso que quando se fala em literatura, não se fala em verdade, mas sim em verossimilhança, que é uma palavra especialmente criada para a literatura, para indicar que a verdade no campo literário é de uma outra ordem, uma ordem especialmente literária. As explicações que o mundo literário apresenta, então, e que o mundo acadêmico também apresenta, são sempre construídas por instituições sociais. No caso do discurso científico ou acadêmico, a instituição social que apresenta essas explicações é a ciência. No caso do mundo literário, a academia ou as universidades que formam os críticos literários que integram a academia é que costumam construir o discurso literário e, junto com ele, os mecanismos de legitimação desse discurso. A legitimação e a aceitação das explicações, tanto da ciência quanto da literatura, passam por processos diferentes. No caso da ciência, a gente utiliza os procedimentos explicativos científicos, aqueles criados pela própria ciência, que são os procedimentos que determinam modos de pensar característicos do discurso da ciência. As práticas explicativas da ciência têm, em geral, uma aceitação muito ampla como sendo verdadeiras, como sendo expressões da verdade. Então, seguir os procedimentos da ciência garante uma ampla aceitação social. Por outro lado, as práticas explicativas da literatura costumam recorrer a outros domínios além do seu próprio discurso para legitimar suas explicações. A literatura recorre aos procedimentos explicativos literários e também aos procedimentos explicativos científicos para legitimar as explicações literárias. Em geral, buscando na realidade e na veracidade que a ciência já conquistou como seus domínios, os elementos necessários para corroborar a realidade e a veracidade daquilo que as obras literárias dizem sobre o mundo. É como se os textos científicos se propusessem a explicar a verdade do mundo objetivo, concreto, pertencendo assim ao domínio da realidade. E os textos literários se voltassem para tentativas de explicar o mundo subjetivo, o mundo emocional, e se instituíssem assim no domínio da ficção.
Mas na prática, as obras literárias apresentam também uma percepção da realidade material, enquanto que as obras científicas também tentam entender as emoções e a natureza moral do mundo e das pessoas. Vamos ver um exemplo de uma obra científica que não apenas se debruça sobre as questões emocionais de um povo, mas também faz isso num formato literário. E mesmo assim, não deixa de ser tratada e considerada como um texto científico. É um livro de dois autores chamados Clifford e Marcus, que é sobre a etnografia como uma prática científica dentro do paradigma da pós-modernidade. Nesse livro, os autores citam o estilo de relatar de uma pesquisadora chamada Marjorie Shostak. Ela relata uma pesquisa feita numa aldeia africana, num livro que ela chamou de Nissa, The Life and Words of a Kung Woman. Esse livro é um trabalho etnográfico que a etnógrafa pesquisadora Shostak realizou junto a essa tribo. Então, lá no livro, a gente lê a narrativa de vida da personagem real chamada Nissa, uma mulher da tribo africana que conta a sua história pesquisadora. A pesquisadora, por sua vez, relata a história em inglês, numa narrativa que mistura as duas vozes. Mistura a voz da personagem Nissa e da pesquisadora Shostak, numa narrativa etnográfica e, portanto, científica, em meio a vários elementos de uma narrativa literária. Vamos ler um trecho desse livro. Perceba como esse trecho, esse texto, parece um texto literário na forma de narrar. Observe as expressões que vão sendo destacadas e veja como elas indicam os comentários pessoais, as impressões da cientista sobre a menina que ela descreve. One day I noticed a 12-year-old girl whose breasts had just started to develop, looking into the small mirror beside the driver's window of our Land Rover. She looked intently at her face, then, on tiptoe, examined her breasts and as much of her body as she could see, then went to her face again. She stepped back to see more, moved in again for a closer look. She was a lovely girl, although not outstanding in any way, except by being in the full health and beauty of youth. She saw me watching. I teased her in the Kung manner I had by then thoroughly learned. So ugly. How is such a young girl already so ugly? She laughed. I asked, you don't agree? She beamed, no, not at all. I'm beautiful. She continued to look at herself. I said, beautiful? Perhaps my eyes have become broken with age that I can't see where it is. She said, everywhere. My face, my body. There's no ugliness at all. These remarks were said easily, with a broad smile, but without arrogance. A existência de textos desse tipo e a insistência da nossa cultura em classificar esse tipo de texto dentro de um ou de outro campo, dentro da literatura ou da ciência, da academia, demonstra que por mais regulares que sejam os gêneros discursivos, por mais insistência que se faça na separação entre domínios do conhecimento, sempre vai haver textos que saem do padrão e que, ao sair do padrão, abrem caminho para novos padrões e com eles novas funções sociais e culturais para os textos, seus autores e seus leitores. Os textos, os autores e os leitores, então, precisam ser sempre entendidos dentro dos seus contextos, dentro das comunidades interpretativas que eles formam. Stanley Fish, que é um professor e crítico literário nos Estados Unidos, no final dos anos 80, cunhou esse termo chamado comunidades interpretativas, que é um termo que se refere às diferentes maneiras como a literatura é recebida na sociedade. Para esse professor, a recepção de um texto literário depende dos pressupostos e das expectativas culturais que se determinam socialmente no tempo e no espaço, ou seja, no contexto. Para Fish, é surpreendente que pessoas interpretem os textos de maneiras semelhantes e consigam construir com eles sentidos parecidos, porque, em tese, a individualidade de cada leitor cria possibilidades infinitas de promover sentidos
disponíveis a cada pessoa no discurso. Os sentidos são, portanto, arbitrários. Qualquer combinação é possível. Em busca de um entendimento desse fenômeno, né, que é a questão de que leitores diferentes muitas vezes interpretam textos de maneiras semelhantes, o pesquisador Stanley Fish apresenta então essa noção de comunidades interpretativas como sendo um caminho explicativo possível. No seu livro Is There a Text in This Class? Tem um artigo com o mesmo título em que o professor narra um episódio de sua sala de aula numa universidade. Nesse episódio, ele estava lendo com seus alunos um poema chamado The Tiger, do William Blake, que é um poeta inglês do final do século XVIII. Esse poema abre com os seguintes versos. Tiger, tiger, burning bright in the forests of the night, what immortal hand or eye could frame thy fearful symmetry? O professor, então, pede aos alunos que tentem interpretar essa metáfora, né? Ele pede explicações sobre quais seriam os elementos reais a que corresponderiam o tigre e as florestas, por exemplo, no poema. Depois de um breve silêncio, um dos alunos apresenta a sua leitura e diz: bom, professor, o tigre corresponde à azia, que fica queimando, burning bright no poema, o estômago, que seriam as forests, à noite, quando a gente está dormindo, que seria o of the night do poema. Essa explicação do aluno é perfeitamente plausível, embora ela não se sustente na continuação da leitura, nem nas relações com outros textos do autor. Entretanto, a maneira de ler do aluno é uma maneira de ler mais livre dos procedimentos de leitura recomendados pela academia e normalmente aceitos como bons procedimentos ou procedimentos que atestem a qualidade da leitura, procedimentos criados pela própria academia. Esse aluno não fez relações com outros textos do mesmo autor, nem com outras imagens dentro desse texto. Mas ele relacionou a metáfora do texto com a sua experiência de vida, conferindo sentido a ela. É uma leitura aceitável? Não no ambiente universitário, mas perfeitamente possível num ambiente de bar, por exemplo, no qual uma discussão sobre a simbologia mística de William Blake não seria nem um pouco adequada. Sob esta perspectiva, então, uma má leitura é aquela leitura que não segue as convenções interpretativas autorizadas pela academia institucionalizada e que, assim, não se adequa, então, aos procedimentos dessa academia porque não diz a suposta verdade sobre o texto. Um dos grandes nomes hoje em dia associado a questões sociais de verdade e poder é o do filósofo francês Michel Foucault. E ele explica com muita clareza como funcionam esses regimes de verdade nas sociedades atuais. Vale a pena explorarmos aqui um pouquinho o que ele tem a dizer sobre esses regimes de verdade. Para Foucault, os regimes de verdade se instituem na nossa sociedade a partir do que ele chama de uma política geral da verdade. Para ele, essa política é estabelecida através de regras bem específicas e pressupostos partilhados, construídos na comunidade interpretativa, na sociedade e que normalmente não são questionados. Ele aponta, então, 5 fatores explicativos sobre como as verdades se constituem como verdades na nossa sociedade. Quer dizer, como é que a gente chega a considerar alguma coisa verdadeira. Para ele, o primeiro fator é de que a verdade normalmente está centrada no discurso científico e nas instituições que o produzem, né? Então, a verdade é dada pela ciência, pelo uso da razão. E assim, segundo Foucault, está sujeita aos humores políticos e econômicos. O que o Foucault diz é que a demanda social pela verdade muda conforme as configurações da sociedade e do momento político pelo qual a sociedade passa. Às vezes, a verdade não é tida como o elemento mais importante a ser dividido com as pessoas. Em épocas de regimes totalizadores, por exemplo, a verdade é a última das preocupações. O segundo fator que, segundo Foucault,
explica os procedimentos pelos quais a verdade se constitui enquanto verdade, é que a verdade é percebida ou funciona na sociedade como um objeto de circulação ou como uma commodity, como é o caso, por exemplo, da educação e da informação, que são os espaços por excelência em que a nossa sociedade transmite verdades. Então, a verdade assume características muito concretas no pensamento de Foucault, sendo a verdade, então, um objeto que circula na sociedade, que é comprado e vendido em formas de livros, jornais, aulas, etc. O terceiro fator de institucionalização da verdade é que ela é produzida e transmitida por aparatos políticos e econômicos. Que aparatos são esses? Universidades, exército, escrita, mídia, etc. Existem, então, nessa perspectiva, dentro da nossa sociedade, instituições inteiras que se sustentam porque são encarregadas de expressarem essas supostas verdades, porque estão autorizadas e são, assim, mantidas pelos poderes públicos para construir estas verdades. Essas instituições ou aparatos podem também ser usadas por esses mesmos poderes que as sustentam para intencionalmente construírem verdades que alguns sabem não serem verdadeiras. O quarto fator de instituição da verdade na sociedade, segundo Foucault, é de que a verdade é um motivo de debate e de enfrentamento social. Temos batalhas ideológicas sobre a verdade, mas as sociedades e os seus regimes de verdade não são coesos. Há verdades diferentes em circulação, mesmo internamente nesses aparatos construídos para produzir essas verdades. E isso nos leva ao quinto fator apresentado por Foucault. Os embates ideológicos se dão constantemente em torno da verdade. A verdade não é monolítica, não é unânime, nem mesmo em época de ditadura. É assim que, na perspectiva de Foucault, que me parece a mais abrangente para o fenômeno social de construção da verdade hoje, a verdade não existe de uma maneira abstrata, como se fosse um elemento da natureza dado. A verdade é construída e, portanto, ela pode ser reforçada ou modificada por nós. Ela vai ser reforçada quando a gente reitera as práticas sociais de construção e hierarquização desses sentidos. E ela vai ser modificada ou transformada nas atividades de resistência às práticas dominantes e na construção de novas práticas de construção de sentido. Tanto um como o outro caminho, quer dizer, tanto reforçar quanto mudar essas práticas de construção da verdade, depende então das comunidades interpretativas que constroem essas verdades e, obviamente, das práticas de interpretação que elas utilizam. Isso posto, fica fácil entrarmos no nosso próximo tópico de hoje: a função social da literatura e a relação da literatura com as comunidades que a escrevem e interpretam. A função social do texto literário. Vamos ver agora uma breve animação em que se discute o valor da literatura para a sociedade. Que coisa inútil! Para que escrever tratados sobre a poética? Precisamos de tratados sobre política e história. Mas sem a arte da literatura, a história e a política ficam sem sabor, sem humanidade. Para o Hades com a humanidade! Viu? Nem Zeus concorda. Esse tipo de discussão sobre o valor e a importância da literatura para a sociedade tem se instituído mesmo antes de Cristo. Algumas pessoas acham que a literatura é fundamental para as sociedades porque ela oferece insights para a alma humana e análises importantes dos males da sociedade. Outras pessoas acham que a literatura é uma perda de tempo, que ela só serve para pessoas que não encontram outras coisas para fazer. Tudo depende do capital cultural que a literatura tem em cada contexto. A literatura, apesar da polêmica em torno de sua importância social, tem sobrevivido e com um grande valor cultural atualmente.
A literatura tem uma importância simbólica muito grande. Os ditos literatos são considerados de uma maneira positiva na sociedade, como pessoas inteligentes, sábias, respeitadas. A literatura representa um conhecimento de valor, embora não um valor prático, um valor concreto, mas um valor simbólico, que confere um determinado tipo de poder a quem possui esse capital. A importância simbólica da literatura se dá, então, na relação entre o contexto e o poder. Não é qualquer conhecimento de literatura, nem qualquer tipo de literatura que tem capital cultural valorizado. Alguns textos são considerados nobres ou são capitalizados, recebem esse capital. Estes textos são os textos que nós chamamos de textos literários canônicos. O cânone é, assim, um rol de textos considerados especiais por seu grande valor, cuja seleção varia de sociedade para sociedade, embora alguns textos se mantenham canônicos em várias sociedades, constituindo, assim, o que se conhece por literatura universal. O cânone é, então, um conjunto de textos e obras considerados especialmente importantes e com qualidades superiores, tanto estéticas quanto temáticas. É isso que se diz, por exemplo, dos textos cuja autoria são atribuídos a Shakespeare ou a Homero. São textos reconhecidos como textos superiores, textos de um valor supostamente inquestionável, textos importantes para todas as sociedades ocidentais e agora com a globalização até mesmo para as sociedades orientais. Mas o cânone não é só um conjunto de obras importantes. Ele é também um conjunto de procedimentos interpretativos, modos de ler e, portanto, sugere às pessoas como os textos devem ser lidos, ou seja, sugere procedimentos de leitura que indicam como se deve ser um bom leitor, como se deve interpretar as obras adequadamente, ou seja, das maneiras aceitas pela crítica literária, pelos professores universitários, enfim, aceitas por quem está socialmente autorizado para discriminar uma boa de uma má leitura. O cânone é sempre, então, compartilhado, ele é reforçado pelas instituições de leitura como a escola e a universidade. Ele é adquirido nessas práticas sociais de leitura das sociedades letradas, especialmente nas práticas escolares. Ao selecionar os conteúdos escolares e os tipos de texto a serem privilegiados, assim como quando a gente determina os tipos de leitura preferidos no ambiente escolar, a educação formal dá a esses conhecimentos que são legitimados na escola um estatuto oficial e posiciona esses conhecimentos em níveis elevados na estrutura hierárquica da sociedade. O cânone é tanto um cânone científico quanto um cânone literário. Ou seja, a palavra cânone, embora seja relacionada primeiramente ao campo literário, existe também na ciência. Há textos científicos clássicos, textos que não podem deixar de ser lidos por aqueles que desejam adentrar o mundo científico. O cânone, portanto, pode ser ao mesmo tempo produtivo e restritivo. Ele constrói princípios de exclusão e de inclusão, tanto o cânone científico quanto o cânone literário. Eles têm, então, consequências produtivas e restritivas simultaneamente. Produzem sentidos possíveis e restringem as possibilidades de sentido que os textos podem ter. Textos aqui a gente está entendendo como unidades de sentido, portanto, não só os textos impressos, mas qualquer unidade de sentido. A existência do cânone, então, que determina esses princípios de inclusão e de exclusão, direciona os nossos procedimentos de leitura, tentando fazer com que os leitores produzam interpretações dentro de certos modelos. Se nós adotarmos, então, a perspectiva que nós temos adotado nessa disciplina, de que não se tem acesso a uma realidade absoluta que seja igual para todos, mas sim que nós construímos a realidade sempre interpretando a nossa experiência, então a distinção entre a literatura e outros textos vai ter que ser buscada em outros elementos, que não a ideia mais comum de que a literatura é igual à ficção e a ciência é igual à realidade, por exemplo.
Nós vamos precisar pensar que a literatura e a ciência pertencem a domínios interpretativos distintos, ou seja, eles seguem procedimentos diferentes para construir suas interpretações do mundo, para estabelecer o conhecimento que eles produzem. Assim, ao invés de definirmos então a literatura como o campo do ficcional e a ciência como o campo do real, vamos entender a ciência como interpretações recebidas socialmente como sendo supostamente objetivas. E vamos entender a literatura como interpretações recebidas socialmente, assumidamente como interpretações subjetivas. Nessa visão, nem o discurso científico, nem o literário são mais verdadeiros ou reais em referência a um mundo independente deles. A questão de estar mais ou menos próximos da realidade ou da verdade depende sempre de quem afirma isso, de sua maneira de ver o mundo e ver esses discursos em relação com o mundo. No senso comum, existe essa divisão binária entre o real e o ficcional. Então, a ciência fica no domínio do real e a literatura no domínio do ficcional. A ciência é, portanto, no senso comum, a constatação de verdade sobre o mundo e tem o seu caráter de narrativa apagado, silenciado. Entretanto, você já pode problematizar esse dualismo entre a realidade e a ficção, observando que a diferença entre o discurso científico e o literário está nos procedimentos utilizados por cada um deles para relacionar-se com o mundo, ou seja, para produzir, entender ou explicar o mundo real. Isso quer dizer que os textos literários e os textos científicos são textos com funções sociais diferentes e que, portanto, acionam estruturas organizacionais diferentes conforme as condições de produção e consumo em que se encontrem. No caso da literatura, convencionou-se social e culturalmente que os textos literários têm uma estrutura complexa, com várias camadas de sentidos e com referências constantes a outros textos, literários ou não literários. O texto literário, portanto, é colocado socialmente num domínio interpretativo que tem o conhecimento criativo como principal elemento para a produção das explicações que apresenta. Em outras palavras, é na originalidade, tanto da organização estrutural do texto, quanto no uso da linguagem e no enredo, que o texto literário se diferencia de outros textos. Esses dois grandes tipos de discurso, o discurso literário e o discurso científico, são ambos discursos bastante valorizados na nossa sociedade. É por isso que a gente diz que dominar esses discursos é um elemento importante para o nosso posicionamento social, para as representações que nós fazemos de nós mesmos e que os outros fazem de nós também. São discursos que dão prestígio social a quem os domina. E aqui, dominar um discurso significa tanto saber usar o discurso, como entender o seu funcionamento. A leitura do texto literário, o cânone e os papéis do leitor e do autor. Vamos ver o estatuto social da leitura. A leitura, com letra minúscula, é socialmente desconsiderada. E a leitura com letra maiúscula é socialmente prestigiada. O que eu quero dizer com isso? Que existem basicamente pelo menos esses dois tipos de leitura. Quando se lê o que não é socialmente prestigiado, estamos lendo textos considerados inferiores ou lendo com minúscula. Essa seria a leitura de textos não canônicos, como gibis, por exemplo. Portanto, o outro jeito de ler, o ler com maiúscula, representa socialmente algo mais do que simplesmente ler com minúscula. Ler com maiúscula representa entrar em contato com textos valorizados em nossa cultura. Mas muitas vezes a gente se esquece de dizer que a leitura do cânone não é apenas a leitura de certos tipos de texto. Ela é também maneiras de ler esses tipos de texto. Não vamos esquecer que o cânone não é apenas uma lista de obras, mas é também um conjunto de procedimentos interpretativos a serem acionados para construir leituras valorizadas e aceitas na sociedade. Mas o que definiria textos como sendo literários ou não, então? Você consegue pensar em algumas características comuns aos textos que nós conhecemos no dia a dia como literários?
Vamos ver algumas características dos textos literários. O que é então literatura? Em que consiste a peculiaridade da literatura em relação a outros textos? Qual seria a identidade da literatura ou os elementos que a tornam diferente de outras formas de discurso? A esse conjunto de características convencionou-se chamar literariedade. Vamos ler e ouvir então um texto sobre este termo. No início do século XX, um grupo de teóricos da literatura, mais tarde denominados formalistas russos, imaginou que seria possível constatar uma propriedade presente nas obras literárias que as caracterizaria como pertencentes à literatura. Para denominar esta propriedade, criaram o termo Literaturnost, que foi traduzido para a língua portuguesa como literariedade. Os formalistas russos popularizaram então esse termo literariedade. Ao mesmo tempo em que ele era popularizado, ele foi problematizado. Os estudiosos foram se dividindo basicamente em dois grupos em relação a esse conceito. Até hoje existem esses dois grupos. Há o grupo daqueles que acham que a literariedade existe dentro dos textos e há o grupo daqueles que acham que a literariedade é atribuída aos textos por comunidades interpretativas específicas. Na perspectiva daqueles que acham que a literariedade é uma característica textual, os textos literários enfocam a imaterialidade da vida, as emoções, a subjetividade dos escritores, tudo em forma de linguagem poética. Os outros textos, os textos não literários, seriam então, nessa perspectiva, aqueles que usam a função referencial da linguagem, que é a função em que a linguagem dá ênfase à informação, à transmissão de conteúdos. Enquanto que, nessa perspectiva também, os textos literários dariam ênfase à qualidade estética dos textos, ao estilo do autor. Já o grupo daqueles que veem a literariedade como uma característica interpretativa atribuída aos textos, a literatura representa, então, um conjunto de procedimentos de escrita e de leitura desenvolvidos localmente em comunidades específicas, mas muitas vezes projetados como se fossem procedimentos universais. Essas características da literariedade, nesta perspectiva, são, então, estabelecidas socialmente. A literariedade aqui é um rótulo conferido a textos que se enquadram nos critérios socialmente estabelecidos para se considerar uma obra como pertencente à literatura. Esses critérios são, evidentemente, critérios subjetivos ou convenções relativas ao tempo e ao espaço em que são construídas. Convenções que dependem da perspectiva dos grupos sociais que as determinam. Como você pode imaginar, hoje em dia essa segunda leitura é a leitura preferida dentre a crítica literária. Trabalhamos hoje com a ideia de que a literariedade é um atributo ensinado e aprendido na prática pedagógica, não só na escola, mas nas nossas práticas pedagógicas do cotidiano, na família e na sociedade em geral. A literariedade, então, é construída por essas práticas pedagógicas, que nos ensinam o que nós devemos considerar belo e o que nós devemos considerar feio. Em outras palavras, elas nos ensinam o nosso senso estético. É assim que a literariedade não é, então, percebida como um conjunto de características inerente aos textos, mas sim um conjunto de características atribuídas social e culturalmente aos textos literários. Entender, então, a literariedade assim como um conjunto de características atribuídas a certos objetos por comunidades interpretativas específicas é entender a literatura e a leitura da literatura como práticas sociais e, portanto, sujeitas a transformações de acordo com o momento da leitura. Isso é entender a literatura como um processo de construir sentidos, um processo de interpretação de textos que se modifica constantemente de acordo com o momento histórico, social e político em que se elaboram as estruturas interpretativas usadas para produzir textos. As estruturas interpretativas
que nós usamos quando lemos e escrevemos textos em determinados contextos. A gente não pode esquecer, então, que a literatura existe em meio a relações de poder que influenciam as maneiras como se leem os textos. Estas maneiras autorizadas de leitura e de escrita da literatura se modificam através dos tempos e, portanto, são abertas e processuais. Vamos lembrar ainda que elementos como verdade e ficção, razão e emoção só podem ser separados didaticamente. Na prática social, eles se misturam em textos científicos que usam e abusam da função estética da linguagem e em textos literários que utilizam a lógica e o raciocínio científicos como instrumentos argumentativos. Vamos às dicas de estudo de hoje, então? A minha primeira dica para você hoje, então, é que a leitura do texto A Função da Literatura em Face da Ética e das Novas Tecnologias, que está disponível nesse endereço que está aparecendo para você aí na tela. Esse texto, que você pode ver aqui, ele é de autoria de um escritor de literatura e discute a função moralizadora da literatura, defendendo a literatura como um espaço de humanização e chamada a uma postura ética para a humanidade. Ao ler esse texto, pense sobre como a literatura pode e tem sido usada para doutrinar os seus leitores. E pense em como essa atitude pode ser benéfica ou prejudicial, dependendo da sua posição diante da doutrina que se quer inculcar com a literatura. Lembre-se de que Hitler e Mussolini tentaram fazer uso da literatura para dominar as pessoas e para fazê-las pensar como eles. Nesse sentido é que se diz que a literatura pode servir a Deus e a Mamon. A nossa segunda dica vai para a leitura de um outro artigo disponível online que se chama Literatura em Busca de um Conceito e saiu na revista Urutagua, da Universidade Estadual de Maringá. Nesse texto, o autor, Alain Ricardo de Amorim, passeia pelo pensamento de críticos literários modernos que tentaram definir a literatura em seus estudos, como o Roland Barthes, o Antônio Cândido e Humberto Eco. Vale a pena perceber as diferentes nuances das teorias de cada um deles que aparece nesse texto. Boa leitura!